aquilo que acontece no batismo. Me são perdoados todos os pecados. Por quê? Porque é como se eu mesmo tivesse morrido e sofrido com Jesus na cruz, não? Então, é muito forte, não? E de fato, diz o catecismo, pelo batismo todos os pecados são perdoados. O pecado original e de todos os pecados pessoais, bem como todas as penas devidas ao pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, nada resta que os possa impedir de entrar no reino de Deus. Nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as consequências do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. Isto quer dizer que se eu toda a minha vida vivo no pecado, mas no último ponto da minha vida, por graça de Deus, estou arrependido e recebo o batismo, eu vou diretamente no céu. Assim, mesmo express. Não sei. Aqui se fala também, não? Sobretudo nos é perdoado o pecado original, o pecado de Adão. Não? Nós sabemos que Deus, quando criou o homem, criou perfeito, não sem nenhum pecado, porque era obra das suas mãos, mas deixou o homem livre. E junto com a sua humanidade era perfeito. Isto quer dizer que tudo em si estava endireitado para o bem. A sua inteligência não se enganava, a sua vontade queria o bem. As suas paixões também, é como se fossem empurrados para fazer o bem. Não havia desordem, tudo mirava a Deus e ao bem. Além disso, tinham também dons que se chamam sobrenaturais. Por exemplo, o fato de não morrer. Não havia morte, não havia sofrimento. O que acontece? Então, Deus deixa a liberdade, porque sem liberdade não há amor, para que eles possam escolher livremente de fazer o bem, não por força. Mas o que acontece? Sabemos que depois acontece o pecado original, não? E então, aquilo que Adão e Eva deviam transmitir através da geração aos seus filhos já não é transmitido, não? Eles perdem a comunhão com Deus, então, junto disto, perdem os dons sobrenaturais. Então entra a morte, o sofrimento e depois tudo isto para explicar que deixa uma ferida em todos aqueles que nascem deles, que é aquilo que nós chamamos de concupiscência. Apesar disso, então que nos perdoa tudo, o batismo não isenta ninguém de nenhuma das enfermidades da natureza. Pelo contrário, resta-nos ainda combater os movimentos da concupiscência, que não cessam de nos arrastar para o mal. É como o exemplo que estava a fazer antes, não? Fica aquele corte que nos inclina a fazer o mal. É uma inclinação ao mal, é uma ferida que fica, que nos é transmitida pela geração, não, de Adão. E aquela ferida também depois do batismo fica em nós. Não a cura completamente. Fica uma inclinação. Embora nos dá a força de responder, de não ser escravos, nem do demônio, suas tentações, nem desta inclinação a qual podemos responder, não com a nossa vida de graça. E, pelo contrário, mais lutamos nesta vida, então, vivendo as virtudes, vivendo na graça de Deus, na nossa vida espiritual, mais esta ferida perde força sobre nós.